Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Raiz Siqueira e hoje nós vamos trabalhar ângulos, noções intuitivas de como um ângulo é formado e qual a medida a unidade de medida que representa ele, que eu já vou dizer para vocês é o grau. A gente vai utilizar o grau para representar ângulos. E para exemplificar um ângulo no nosso dia a dia, como é que a gente utiliza, como é que a gente pode ver os ângulos, claro que temos que ter um olhar diferente, se tratando de matemática no nosso cotidiano, a gente precisa ter um olhar diferente para perceber onde a matemática se aplica no nosso cotidiano. E ela está em 100% das coisas que nós temos na nossa vida. Vejam por quê. Vamos utilizar aqui um relógio analógico, onde esse relógio a gente vai desconsiderar esse ponteiro vermelho, certo? E nós vamos utilizar esses dois ponteiros aqui. Vejam só, quando eu tenho uma volta de, por exemplo, aqui 30 minutos, que quando eu pego do 12 até aqui são 30 minutos, certo? Nós temos o que nós chamamos de um ângulo raso, que nós vamos ver mais adiante, certo? Quando eu tenho, por exemplo, dessa mesma medida aqui, um ângulo que forma, por exemplo, um V, aqui se eu fizer assim, nós temos um ângulo de 90 graus. Assim também como uma volta completa, todinha, é um ângulo de 360 graus, que é um círculo completo, certo? Para isso a gente é só ir moldando aqui conforme a gente queira, esses ponteiros, que esses ponteiros representam os segmentos de retas e formando os ângulos que nós queremos, achamos necessário, certo? É importante vocês saberem também que os ângulos, independentes do tamanho deles, independente do tamanho do segmento de retas que compõe um ângulo, ele não muda a sua medida. Como por exemplo, vejam só, nós temos aqui um quadro, um porta-retratos convencional, e aqui eu posso dizer a você que todos esses segmentos de reta, que assim a gente pode chamar, todos os lados desse quadro, eles formam ângulos de 90 graus, certo? Ele tem um formato de um retângulo e cada um desses ângulos dele forma 90 graus. Porém, se eu pegar aqui já outro exemplo bem maior, uma peça de cerâmica que nós temos o seguinte, ela também vai ser maior, claro, porém seus ângulos vão ser conservados, eles vão ter a mesma medida, vão continuar medindo 90 graus, independente daqui ser um formato de um quadrado. Claro que tanto quanto o porta-retrato, tanto como essa peça de cerâmica, eles têm um formato quadrangular, certo? Porém, eles não têm a mesma medida dos seus lados, mas os ângulos se mantêm a mesma medida. Portanto, se nós tivermos um exemplo, que eu vou dar mais adiante aqui no quadro, de um triângulo que é reduzido e ora é ampliado, aumentado, os ângulos dele vão permanecer com a mesma medida. Vejam só, outro exemplo aqui nós podemos levar para o nosso quadro. Percebam que nós temos dois segmentos de reta em cada uma dessas figuras que compõem um ângulo. E em cada segmento de reta aqui nós temos o segmento, nesse exemplo, AO, que é de O até A. Esse O é como se fosse a origem, certo? E temos o segmento OBO, que forma esse outro segmento. Eles formam um ângulo de 90 graus, que é o que a gente chama de um ângulo reto, certo? Que é aqui, ó, 90 graus, é um ângulo reto. Esse outro também forma um ângulo de 90 graus, ok? E este ângulo de 90 graus, ele é formado por segmento DO, que a gente sempre coloca em ordem alfabética, e EO, ok? E esses dois segmentos formam um ângulo de 90 graus, porém eles são maiores do que esses daqui. Mas isso não quer dizer que o ângulo vai ser maior, vai alterar. Não, ele vai permanecer com a mesma medida, certo? Espero que tenha ficado bem explicado, tanto a questão das formas geométricas, como o quadrado e retângulo que eu representei aqui com o porta-retrato e a cerâmica, e também com a questão do relógio, que a gente pode formar ângulos diversos com os ponteiros do relógio, conforme a gente queira, certo? Espero ter ajudado vocês e nos vemos na próxima aula, pessoal.